O mistério do relógio de pêndulo quebrado na pacata cidade de Velhas Colinas, onde o tempo parecia fluir mais devagar que em qualquer outro lugar. A mansão da família Alencar guardava um segredo há mais de meio século. A última moradora, Dona Isadora, uma senhora de 92 anos, com olhos que ainda cintilavam com curiosidade juvenil, havia falecido deixando um testamento peculiar. Seu neto, Lucas, um jovem arquiteto pragmático da capital, herdara a propriedade com uma condição. Ele teria que passar exatamente uma semana na mansão, sozinho, antes de poder vendê-la. Lucas aceitou o desafio, vendo-o como um mero trâmite burocrático. A mansão era um labirinto de móveis empoeirados cobertos por lençóis brancos, quadros de ancestrais de semblante severo e aquele silêncio profundo que só existe em lugares abandonados. O único som constante era o tic-tac grave e hipnótico do grande relógio de pêndulo que dominava o hall de entrada. Um imponente mecanismo de carvalho e latão, obra de um relojoeiro suíço do século XIX, que soara as horas para gerações dos Alencar. Na terceira noite, porém, o impossível aconteceu. Às 3h33 da madrugada, um estrondo seco e metálico ecoou pela casa, acordando Lucas de um sono agitado. Desceu as escadas, o coração acelerado, e encontrou a cena: o relógio parado para sempre. O pesado pêndulo de latão, em forma de lágrima, jazia partido ao meio no chão de mármore, como se tivesse sido arrancado com violência. Mas não havia vento, nem intrusão, nenhuma explicação lógica. Intrigado, Lucas examinou o compartimento do mecanismo. Entre as engrenagens imóveis, encontrou um pequeno cilindro de metal, escondido. Era a dentro dele, um pergaminho amarelado com uma mensagem enigmática, escrita pela própria Dona Isadora em sua caligrafia elegante. Para quem desvendar o silêncio, a chave não está no tempo que passa, mas no momento em que ele parou. O pêndulo partido aponta o caminho. Siga a sombra de uma aldeia na lua cheia. Lucas, inicialmente cético, sentiu o despertar de um quebra-cabeça. A lua cheia era naquela mesma noite. Ele estudou a mansão. Na biblioteca, à luz de uma lanterna, esperou até a meia-noite. Um feixe de luar, filtrado por um vitral circular no alto da escadaria, projetou uma sombra alongada de um dos adornos do corrimão. Uma flecha de ferro forjado. A sombra, na lua cheia, não apontava para a estante, como durante o dia, mas para o centro do tapete persa. Lucas moveu os pesados móveis e descobriu uma porta de alçapão sob o tapete. A chave, o próprio pêndulo quebrado, a ponta superior, que se encaixava no mecanismo, servia perfeitamente na fechadura antiga. Ao descer para a câmara secreta, o ar ficou frio e imóvel. Não havia tesouro em ouro ou joias. Havia memórias, cartas de amor proibido entre Isadora e um jovem pintor, que sua família nunca aprovou. Esboços dela, radiante, diários detalhando a dor de ter sido separada dele e forçada a um casamento arranjado. E no centro, um último quadro, coberto por um pano. Quando Lucas o revelou, viu Isadora jovem ao lado do relógio intacto, com as mãos no pêndulo, como se o segurasse, ou talvez o estivesse ajustando. Na moldura, uma placa: a única hora da minha liberdade. 3h33. Lucas compreendeu então, na noite em que decidiu renunciar ao amor para cumprir seu dever familiar,
Isadora parou o relógio simbolicamente na hora de sua maior angústia. O roubo do pêndulo foi seu próprio ato de rebeldia íntima. Ela mesma o soltou e escondeu a chave do segredo dentro do mecanismo, prometendo a si mesma que apenas alguém com curiosidade e persistência para entender, e não apenas para possuir, descobriria sua verdade. O mistério não era sobre um artefato valioso, mas sobre uma vida. O relógio quebrado não fora sabotado por um fantasma, mas por uma jovem coração partido, cuja história agora finalmente era ouvida. Lucas não vendeu a mansão. Ele a restaurou, transformando-a em um museu e centro cultural. E o relógio permaneceu no hall, sem pêndulo, parado para sempre às 3h33, com uma pequena placa ao lado que conta resumidamente a história de Isadora. O mistério fora solucionado, não para condenar ou encontrar um culpado, mas para conceder finalmente o descanso a uma verdade que aguardava pacientemente seu tempo para ser contada. Nos meses seguintes à descoberta, Lucas mergulhou nos diários e cartas de Isadora com uma reverência que surpreendeu a si mesmo. O jovem arquiteto pragmático descobriu que projetar espaços era uma coisa, mas decifrar a alma de um lugar era outra completamente diferente. A mansão deixou de ser um fardo e se transformou em um manuscrito vivo. Ele contratou uma restauradora especializada em documentos antigos, a Sofia, cujo olhar meticuloso e mãos pacientes pareciam feitas para a tarefa. Juntos, organizaram a câmara secreta, que Lucas batizou de O Quarto das 3h33. Eles descobriram que o jovem pintor chamado Tiago havia partido para a Europa após o rompimento, tornando-se um artista de certa fama, mas nunca se casando. Em uma carta não enviada, Isadora escrevera: "Nosso amor não foi roubado pelo tempo, apenas transferido para outro lugar. Ele vive em cada tic-tac deste relógio, na sombra que ele projeta, no silêncio que um dia ele fará. Foi Sofia quem notou o padrão." As anotações de Isadora sobre o relógio não eram apenas metafóricas. Havia esboços técnicos minuciosos do mecanismo, com pequenas marcações em certas engrenagens e no próprio eixo do pêndulo. "Ela não apenas parou o relógio, Lucas", disse Sofia, seus dedos apontando para os desenhos. "Ela o reprogramou. Eu acho que ela criou uma armadilha temporal." A teoria era audaciosa. Isadora, uma autodidata brilhante, fascinada pela mecânica do relógio do avô, teria ajustado o complicado mecanismo para que, em uma condição específica, menos provavelmente a queda do pêndulo, ele não apenas parasse, mas apontasse para a câmara secreta. Era um ato de gênio melancólico. Garantir que sua história não se perdesse, mas só fosse encontrada por alguém que estivesse presente no momento da queda e tivesse a sensibilidade para seguir as pistas. A restauração da mansão avançava, mas Lucas sentia que a história ainda estava incompleta. O que acontecera com Tiago? E por que Isadora guardara tudo aquilo em segredo? Senão para que um dia fosse descoberto? A resposta veio de uma forma inesperada. Enquanto catalogavam os livros da biblioteca, um volume pesado de As Viagens de Gulliver soltou-se da estante. Ao pegá-lo, Lucas notou que a capa era falsa, menos um mise-en-place perfeito que escondia um álbum de recortes. Nele, Isadora, já idosa, colecionava notícias discretas sobre Tiago, uma exposição em Paris nos anos 60, uma menção honrosa em Florença nos anos 70, seu falecimento solitário em Lisboa em 1998. Em uma página final, uma foto desbotada mostrava os dois, jovens, sorrindo diante do relógio. No verso, uma letra tremula, já da velhice dela, dizia: "Tiago partiu, levando a luz, eu fiquei."
guardando o eco. Mas todo eco, por mais fraco, espera por uma parede para ressoar. Você que está lendo, é minha parede. Conte nossa história. Faça nosso eco se tornar som novamente. Lucas e Sofia se entreolharam, emocionados. O mistério nunca foi sobre um crime, mas sobre um legado, sobre a ressonância do amor e da perda através do tempo. No dia da inauguração da mansão como casa-museu do Pêndulo Parado, Lucas decidiu fazer uma última homenagem. Ele não consertou o relógio. Em vez disso, encomendou a um ourives local uma vitrine de cristal finíssimo para o pêndulo partido, iluminada por uma luz suave exibida ao lado do quadro de Isadora. Na base da vitrine, ele gravou as últimas linhas do diário dela: quebrem-me o pêndulo, parem meu relógio. Que a hora do meu maior silêncio seja, para outro, o início de uma bela investigação. Durante a festa de inauguração, enquanto os visitantes admiravam o hall e sussurravam sobre a história de amor, Lucas se afastou um pouco. Perto da Maianoi, ele e Sofia estavam na biblioteca, sozinhos. A lua não cheia, mas brilhante, lançava uma luz prateada através do vitral. Ela planejou tudo, não é? Sussurrou Sofia, olhando para a sombra projetada no chão. Agora diferente, mas ainda significativa. Mais do que planejou, respondeu Lucas segurando a mão de Sofia. Ela arquitetou seu próprio eco. Ela entendeu que os objetos guardam memória e que os mistérios mais profundos não são os que escondem tesouros, mas os que revelam pessoas. Do Ra, o relógio permanecia em silêncio, sua face marcando eternamente as 3h33. Mas para Lucas, a casa nunca mais foi silenciosa. Ela estava cheia dos sussurros do passado, do riso sufocado de Isadora, dos suspiros de Tiago. E agora, do murmúrio dos visitantes, que ao conhecer a história, davam a ela o final que Isadora sempre esperou. Não um reencontro perdido no tempo, mas uma lembrança que continuava a viver e a inspirar amor no presente. O mistério do relógio de pêndulo quebrado estava finalmente completo, e sua solução não era um ponto final, mas uma reticência no tempo, convidando todos que por ali passassem a ouvir com atenção os ecos que ainda ressoam nas coisas quebradas e nos silêncios mais profundos. Inscreva-se no canal, deixe seu like para nos ajudar a contar mais histórias como esta e mostre este vídeo para seus amiguinhos. Junte-se a nós na próxima aventura.